Seja louvado. Boa noite de novo, né? Boa noite. É bom estarmos aqui, estarmos na presença do Senhor e, sobretudo, pedir que essa palavra hoje seja instrumento de graça, como é todos os dias quando nós nos paramos diante dela e bebemos desse ensinamento que o Senhor tem para nós. O Evangelho de hoje é bonito porque traz essa experiência da casa construída sobre a rocha, da casa edificada sobre a areia. Até um texto que ele está no ritual do matrimônio e é muito comum os sacerdotes ou os diáconos usarem na celebração do matrimônio, quando duas pessoas vêm contrair matrimônio. Dentre alguns, né? Às vezes se usa bodas de Caná ou outros textos, mas esse também é colocado propositalmente, porque traz essa imagem da edificação da vida, da casa, né, de uma relacionalidade e sobre fundamentos. E a gente precisa parar e perceber. É belo, né, é indiscutível nós pensarmos ou fazermos a pergunta, não tem como não encontrar essa resposta. Qual é a rocha? É Cristo. Não existe outra rocha para se edificar uma vida, é Cristo. Mas eu queria que nós pensássemos com a cabeça de um povo judeu que vivia no tempo de Jesus. Vocês conseguem imaginar como eram as construções naquele tempo? Vamos tentar imaginar como era feita a edificação de uma casa, como se dava uma construção. Quais eram os elementos necessários para construir uma casa no tempo de Jesus em Israel antigo? Quando a gente volta o nosso olhar para estudar essas realidades, assim, a gente vai ter as informações diante da arqueologia, sobretudo a arqueologia bíblica, né? Que vai estudar os lugares, os sítios arqueológicos, e a gente vai tendo compreensão. Mas existem edificações que chegam até nós hoje e a gente pode trazer algumas lições, e eu queria com você pensarmos essas lições a partir da edificação de uma casa e tentar trazer para a nossa vida hoje. A primeira coisa que poderia e era necessário pensar eram as circunstâncias climáticas. Depois de escolher, é claro, um terreno sólido, né? Um lugar de rocha, né? De calcário, de terra firme, não areia, porque senão não ia ter como edificar, né? O primeiro fato a gente já é inegável, Jesus é a rocha. A gente teria que pensar as condições. Por quê? Porque nós estamos falando de construções com muita sabedoria, afinal de contas elas resistiram há séculos, mas não tem os instrumentos que nós temos hoje. Então era preciso perceber as condições de tempo. Para quê? Para que a casa fosse ventilada no tempo do calor, para que a casa fosse poupada no tempo do inverno e pudesse aquecer, se ela teria umidade ou não. Tudo isso tinha que ser levado em conta antes da construção. E para isso era preciso escutar não só o tempo, mas a sabedoria de quem já tinha vivido mais. Quando a gente fala de edificar qualquer coisa ou um projeto de vida, meus irmãos, a gente precisa estar atento à sabedoria da vida. E a sabedoria da vida, muitas vezes, a gente pode ler nos livros, nos ensinamentos, nos mais velhos. Prestar atenção, né? É o vozinho que diz: hoje vai chover e a chuva vai ser forte. E ele consegue perceber isso pelos sinais dos tempos. Às vezes hoje nós já não paramos mais e não temos essa, vamos dizer, essa sensibilidade ao tempo, às circunstâncias. Quando morei na África, uma das características das construções das casas era ter portas e janelas contrário ao mar. Como era região de litoral, então o vento propositalmente vinha do mar para dentro do continente. Então não se construía com portas e janelas para o mar, é sempre contrário ao mar,
porque nós estamos falando de edificações simples. E se o vento desse contra a casa, levantava telhado. Então não podia ter aberturas para o mar. As aberturas ficavam em sentido contrário, né? Exceto quando vinha furacão, que o vento vinha ao contrário, aí as casas eram destruídas por causa disso. Mas é preciso pensar as estruturas, saber escutar o tempo, a vida, os outros. As pessoas podem ter uma sabedoria que eu não tenho. As pessoas podem ter um ensinamento que eu não tenho. Eu não sei tudo. Nós não sabemos tudo. E essa atitude de aprendizado, na verdade, ela vem como que uma resposta para curar o nosso orgulho de acharmos que podemos fazer de qualquer jeito, ou de qualquer modo, ou do meu jeito. E quando nós arrogamos, né, o arrogante, arrogamos dessa forma, nós podemos fracassar na construção da nossa vida. Nós precisamos de ajuda. É o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção nesse texto, que às vezes pode passar despercebido. Para construir uma casa, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Um pedreiro faz sozinho? Não, ele precisa do encanador, ele precisa do eletricista. Vamos pensar hoje, né? Ele precisa do marceneiro, ele pode saber muitas coisas, mas enfim, para que ela ande, a gente precisa de ajuda. Vamos dizer isso? Para construir a casa, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho. Uma pergunta que eu lhe faço: você tem pedido ajuda? Você tem aprendido a pedir ajuda? Tem gente que vai dando sinais, né? Vai reclamando, eu não estou dando conta, eu não estou dando... Isso não é pedir ajuda. Pedir ajuda é quando a gente reconhece que não consegue tudo e fala: olha, você pode me ajudar a fazer isso? Ou eu não consigo sozinho. É um ato de uma profunda humildade, eu pedir ajuda. Na vida espiritual, vamos levar para essa dimensão, nós precisamos de ajuda. Nós recorremos aos sacramentos, ao próprio Cristo, nós recorremos à igreja, nós recorremos à dimensão da direção espiritual numa confissão, nós recorremos a homens e mulheres consagrados, como temos aqui na Nova Aliança, para uma oração, para um direcionamento. Nós precisamos de ajuda. Nunca se precisou tanto de ajuda como em tempos de hoje. Afinal de contas, está pagando-se muito caro para escutar. As pessoas estão pagando caro para escutar, serem escutadas, devido à necessidade de pedir ajuda. Então esse tudo envolve um primeiro aspecto para a gente edificar a casa da nossa vida. Qual que é o segundo aspecto? Eu meditava hoje e pensava, eu queria trazer os materiais usados no tempo das construções, no tempo de Jesus. Na sua maioria as casas eram construídas de pedra. Então nós não tínhamos a ciência do cimento, da argamassa e de outros elementos que nós temos hoje, que você cava, faz fundações. Era erguida através de pedras. É por isso que quando você volta de fato na história, você vê que as construções antigas, por exemplo, as pirâmides do Egito, demoravam tempo, porque tinha que lapidar as pedras. Não é só escolher, remover, carregar, mas elas precisavam ser lapidadas. Mas um pobre no tempo de Israel não tinha possibilidade de ficar lapidando pedras ou carregando. Ele construía com aquilo que lhe era possível. Então era preciso um aspecto concreto diante dessa realidade, o esforço para ir onde tinha o material e trazer a seu tempo. Hoje a gente tem frete, né? Você compra na loja, você pergunta, que horas entrega? Não é que dia, é que horas. Você pode entregar até ao meio-dia, porque eu preciso desse cimento, a obra está parada. Ou então você prevê, né? O mestre de obras, quem está construindo aí, fala: olha, eu vou precisar de tantos sacos de cimento essa semana. Você se organiza, no dia, semana anterior, você vai lá e compra, adquire o material. Naquele tempo precisava do esforço para poder carregar o material, carregar as pedras, carregar, vamos dizer, aquilo que seria o necessário para edificar a casa, edificar a vida.
Qual é o seu nível de esforço para construir a sua vida? Construir a sua casa? A gente está vivendo uma geração que está entre nós, de pessoas que não querem muito se esforçar para as coisas. E nem tem paciência diante da necessidade de se esforçar. É ou não é verdade? Esse esforço, né, que eu tenho que conquistar isso para ganhar, né? Eu tenho que me esforçar para... Está tudo tão imediato, tudo tão pronto. A gente estava... Acho que eu vou brincar, gente, vou ser sincero, né? Mas a vida está tão corrida, né? A gente está organizando esse arraiar com muito carinho e muitas coisas. Aí me deixaram uma tarefa um pouco, né? Estou ajudando a Marcinha lá, de organizar leilões, né? Então é frango, é ver se ganha leitoa, até que você ganha, mas você não encontra quem prepara. Não sei preparar uma leitoa, não sei assar uma leitoa, né? E assim, não dá para fazer tudo, todo mundo. Aí vai procurando ajuda, não sei. Porque é muito mais fácil você ir lá, comprar, pronto. Não, padre, no sábado eu vou encomendar um frango assado, porque tem um monte de lugar. É mais fácil comprar, pronto. Mas aquele esforço de preparar, de saber, de colocar a medida certa. Irmãos, nós precisamos nos esforçar diante das realidades. Aprender a nos esforçar. Por exemplo, coisa simples, a mãe, ela tem a filha, ela vai ensinar a fazer o bolo. É mais fácil você comprar na padaria, muito mais barato até. Mas o esforço de errar, de acertar, de ensinar, esse esforço tem um sentido. Prepara para a vida, e Nosso Senhor quer de nós tais graças. E eu pergunto, qual é o teu nível de esforço? Não, padre, eu vou para a academia todo dia, né? E aí você se esforça, não é desse esforço de exercício físico que você se mata para poder, enfim, conseguir manter a sua saúde e tal, cuidar de você. Mas eu falo desse esforço de vida. Por exemplo, a graça que eu quero, vamos pensar dessa forma, ela não chega, eu rezei um cerco, tá bom, não vou rezar mais não, cansei. Aí eu rezei e Deus não me deu. Tem tantos anos que eu rezo para essa mudança, então eu vou perdendo aquelas graça que é o se esforçar. Porque muitas vezes a própria graça está no esforço. E se você chega no fim, já perdeu a graça. Porque quando você olha para o processo, poxa, a gente não tinha nada, a gente comprou um terreno, a gente primeiro cercou, a gente se esforçou, e a gente vendeu tudo, e a gente colocou parede e telhado, e a gente foi morar junto depois que casou ali, não tinha nada. Aquele piso daquela casa que foi fruto do suor, do esforço, tem sentido para um casal. Os filhos podem não reconhecer, a moda pode mudar, mas aquele piso para aquele casal é o mais bonito de todo, porque foi do esforço, do trabalho, da vida deles, foi sacrifício. A beleza está nesse caminho da edificação de uma casa, e nós precisamos pensar nesses elementos, porque eu tenho a base, eu tenho o fundamento, Cristo, mas e depois dos alicerces lançados? Existem coisas que fazem parte da nossa vida, e somos nós. Então eu preciso do esforço de trazer pedra. Quem está disposto a carregar pedra aí? Gente, carregar pedra é uma coisa chata. Já fiz algumas vezes. Hoje as meninas estavam carregando pedra, pediram 200, né? Foram ainda contar, olha, precisa de 200 dessas pedrinhas que usou lá na gruta. Foi enchendo, né, as caixas. As irmãs estavam ali enchendo. 1, 2, 3. Esforço. Nós precisamos nos esforçar para poder manter a nossa casa edificada. E a última coisa que eu queria trazer, com a imagem das pedras. As pedras não são iguaizinhas, elas são irregulares. O que precisa? Paciência para encaixar.
e firmar. Sem paciência não se edifica a casa. Sem paciência não ergue as estruturas. Como anda a tua paciência? Eu parei um pouco, né? Primeiro tinha aquela graça da edificação daquela gruta, que para nós tinha muito sentido. Mas alguns dias eu cheguei ali e fiquei sentado vendo, né, o mestre, e ele pegava as pedrinhas, ele ia encaixando, ele ia contando, fazendo o jogo para fazer um mosaico. Afinal de contas tinha que ficar bonito, né? Não é só colocar, é encaixar. Isso exige paciência. Quando você vai a Israel e você olha as estruturas antigas, você vai vendo as pedras, elas vão sendo colocadas uma dentro da outra, como que encaixes. Isso exige paciência. Hoje deu certo, amanhã não deu certo. Isso é relacionamento, é matrimônio. Tem coisas que você acerta de primeira, tem outras que vai ter que ter esforço, ter paciência, ter sabedoria, para poder colocando e edificando e trazendo essa graça na nossa vida. Não se conquista as coisas de um dia para o outro, e a nossa paciência anda curta, né? Nossa paciência anda muito curta. A gente às vezes não sabe de fato esperar, não temos a paciência de esperar, e a gente precisa esperar. A gente tem que esperar o médico porque às vezes o paciente anterior demorou. A gente espera no trânsito, porque tem hora que não dá para chegar do jeito que eu planejei. Eu vou sair da minha casa e eu tenho 10 minutos para chegar em tal lugar. Você gastou 15. No meio do caminho você já está impaciente, porque você não contou com um atraso, com um acidente, com aquela reforma. E se a gente não tem paciência, a gente perde aquele momento, a gente perde aquela oportunidade. Para edificar uma casa também precisa de paciência. Para edificar uma vida em Deus precisa de paciência. O processo é exigente, é esforço, é a sabedoria da vida, é paciência. Aí você pode colocar outros elementos, eu paro aqui na minha meditação com você. Você pode tentar imaginar outras coisas que são possíveis, necessárias, né? Eu fico imaginando na minha cabeça como eles faziam laje. Como era feita laje. Porque existem casas de laje. Porque para fazer uma laje aqui é uma engenharia, e coloca pau e cruza e pega madeira e tudo. Como eles faziam uma laje? Devia ter muito paciência, né? A gente sabe na história do Brasil que muitos dos africanos que vieram para o Brasil, eles construíram grandes coisas. Eles não eram os piores das suas tribos. Eles eram os engenheiros, eles eram os estudiosos, aqueles que tinham uma sabedoria da vida. Tanto é que edificaram coisas. Vai a Ouro Preto, vai a Minas, você vê as edificações. Foram os escravos que fizeram, não foram os portugueses simplesmente que desenharam, porque engenharia, o engenheiro pode até ter o diploma, mas é o mestre de obra que executa. E às vezes ele tem a sabedoria da prática, a sabedoria da vida. E a gente precisa lidar com essas realidades. Como anda a construção da sua casa? Como anda a construção da sua vida espiritual? Como anda a construção que você tem feito? Seja do seu relacionamento, né? Estou vendo alguns casais aqui. Seja no seu trabalho. Como você está construindo a sua vida? Que você escolheu o Senhor como alicerce, isso eu já sei, porque você está aqui. Ou não? Ou não escolheu Jesus como rocha? Em outro dia a gente vai falar, porque se você pegar em casa, depois leia o versículo 25, é o capítulo 7 de Mateus. O versículo 25 e o versículo 27 falam a mesma coisa, só que das duas casas diferentes, da casa da areia e da casa da rocha. Porque tanto numa como outra veio tempestade, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa. O desfecho está na rocha, está no lugar. Mas eu ouso dizer também que está no processo.
da edificação. Está no processo da edificação, porque se viesse a enchente, o vento, e o processo não tivesse sido feito com carinho, como se deve fazer, tinha caído. Embora a gente sabe que rocha é rocha, não pode tirar-se em momento algum, longe de mim, tirar o mérito de Jesus. Ele é a rocha, Ele é a pedra fundamental, Ele é o alicerce. Mas o processo Ele vai contar, sim, porque vai vir vento, vai vir tempestade. Já veio vento? Quem já pegou vento na vida? Tempestade, enchente. Eu me lembro na minha cidade que eu peguei 2 enchentes nos últimos anos ainda. Uma delas eu não era padre, se não me engano. E eu estava dentro do quarto, a minha mãe ainda era viva, bateu na porta e falou: "Você não vai levantar não?" Eu falei: "Não, o mundo está caindo lá fora, eu sei." "Por que você está tão quieto?" "Porque eu quero ir lá ajudar. A senhora vai deixar eu sair?" "Não, então deixa eu ficar quieto aqui dentro." Porque minha vontade era abrir porque eu ia vendo as pessoas passando para tentar salvar alguma coisa. Minha vontade era de ir. Como eu sabia que ela não ia deixar, eu fiquei me segurando lá na porta. Até que passou uns compadres nossos, aí eu fui ajudar, né? Eles perderam tudo, infelizmente. Mas chegava uma hora que a gente não passava, porque a água tinha chegado. Não tinha como avançar. Não tinha como entrar. Não tem como. A força da água, de uma tromba d'água, é muito forte, é muito intensa. Lá em Minas a gente escuta, né? Foram 2 trombas que passaram na minha cidade em períodos distintos. Ela vem de cidades e a água vem numa velocidade muito grande, mas aonde a tromba d'água cai, não nasce nem grama. De tão forte que é aquela chuva, e é só num lugar, e a água vem devastando a enchente. Os ventos, as tempestades. Agora vamos levar isso para a vida, né? A nossa vida é cheia delas. E se você está aqui, meu irmão, minha irmã, você pode ter passado por muitas enchentes, muitas tempestades, muitas realidades. Mas vamos louvar a Deus por isso? Vamos louvar a Deus porque Deus te fez forte, firmou a sua vida sobre a rocha. Primeiro nós vamos louvar e agradecer ao Senhor por estarmos aqui. E depois juntos nós vamos pedir que Ele termine a obra. Porque a obra foi começada, ela não está terminada. Diz os Salmos, né? Senhor, termine a obra começada de suas mãos. Ou você já está pronto? Sua casa já está pronto? Sua vida já está pronta? Então nós vamos primeiro, repito, louvar ao Senhor por tudo que já vivemos. E depois nós vamos pedir que Ele termine a obra que somos nós, que é a nossa vida. Pode ser? Vai te ajudar a rezar? Então vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, dispor o nosso coração em forma de louvor. O louvor de fato pede os braços erguidos, pede de fato os braços levantados aos céus. É uma forma de agradecer.